Bonjour, meu nome é Patrick Ambrogi, sou o chefe boulanger aqui no Le Cordon Bleu São Paulo. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje para apresentar uma receita que eu acho bem interessante, um pãozinho no vapor, um pãozinho chinês, uma referência chinesa clássica chamada mantou. Para fazer a nossa produção, antes de mais nada, eu vou começar com uma marinada para que a gente adicione bastante sabor ao nosso frango. Então aqui eu tenho uma peça de sobrecoxa, ela foi desossada, tirei a pele a base aromática dela aqui eu tenho alho, o alho está cortado finamente, tenho saquê seco, um pouquinho de mel e aí eu tenho 3 bases aqui que vão remeter a esses sabores asiáticos, esses aromas asiáticos. Eu tenho molho hoisin, eu tenho molho de ostra e tenho molho de soja, o shoyu, tá? Então, primeiro eu vou misturar esses ingredientes aqui. Um outro ingrediente que eu poderia colocar aqui, caso você goste, ache interessante, é gengibre, que combina bastante aqui nessa mistura. E aqui agora eu vou jogar esse tempero sobre essa base de sobrecoxa. E essa mistura agora eu vou deixar ela pelo menos 30 minutos descansando aqui na geladeira, né? Sempre sob refrigeração, a gente impedir qualquer risco de contaminação desse alimento. Então ele vai ficar 30 minutos aqui no mínimo nessa marinada, ou quanto tempo você tiver disponível. Mas o tempo mínimo aí para ficar interessante, para que esses sabores se combinem, 30 minutos, tá? Bom, para essa receita do nosso mantou, então eu vou precisar de farinha de trigo, eu tenho aqui também açúcar, leite em pó, sal e fermento. Aqui agora a gente tem um ingrediente novo, né? Para quem não está acostumado com esse tipo de produto, a gente vai colocar um pouquinho de fermento químico, né? Aquele fermento utilizado em bolo. A função desse fermento é que ele só dá um salto inicial no momento da cocção do nosso pão. Nosso pão vai ser feito no vapor, então ele dá um salto inicial para que então o fermento biológico entre e faça todo o efeito dele, que é consumir o açúcar simples e liberar álcool e gás carbônico, fazendo com que o nosso pão infle. E eu também tenho aqui um pouco de óleo de soja, tá? Esses ingredientes eu vou combiná-los na minha batedeira. Caso você não tenha uma batedeira disponível, pode sovar essa massa na mão sem problema nenhum, que dá certo também. Eu vou começar aqui com a farinha. Sobre a farinha eu vou colocar os secos, exceto o sal. Então vai entrar o meu leite em pó, o açúcar, o meu fermento. Aqui, no caso, eu vou dar uma quebrada nesse fermento biológico, né? Eu já tinha colocado fermento químico, agora foi o fermento biológico. E eu vou deixar aqui de lado o óleo e o sal, que eles vão entrar num segundo momento. Então a gente sempre separa, se o sal for no começo, o fermento no final. Se o fermento for no começo, é o sal quem vai lá no final. E aqui no caso, a água, eu vou colocar cerca de 90% dessa água. Vou deixar um pouquinho pro final, caso eu acredite que seja necessário, eu coloco mais água aqui. Interessante que a farinha que nós estamos trabalhando hoje é uma farinha do tipo T55. É uma farinha francesa, T55, mas caso você não encontre, a T55 ela está muito próxima da farinha comum de supermercado, né? Ela tem um alto teor proteico, então via de regra é o seguinte, se a sua farinha de mercado for muito boa para fazer bolo, ela não é muito boa para fazer pão. Então essa é sempre o norte quando você não conhecer o tipo de farinha que estiver trabalhando, tá? Então T55 é a mais semelhante aí à farinha de mercado, sem que seja uma farinha especial. Bom, agora eu vou combinar esses ingredientes na velocidade baixa. Vou bater essa massa por aproximadamente 4 minutos, que é um tempo referencial aí para que esses ingredientes se combinem. E só então eu vou agregar o sal e o óleo, que são os elementos que ainda faltam ser adicionados à nossa massa.
Passados aproximadamente 4 minutos, lembra que isso é somente um tempo referencial, eu paro minha máquina e observo se essa massa tem a hidratação necessária e se ela está bem desenvolvida, a minha está com a hidratação necessária. Agora eu vou colocar o sal e o óleo. Então, começando aqui com o óleo, não tem uma sequência para colocar isso, na verdade. A única sequência que eu recomendo a vocês é que eu comentei no começo. Então, entra com os secos, exceto o sal. E a gordura, eu também tiro ela de cena. Obrigado. Também tiro essa gordura de cena, de modo que ela não interfira no desenvolvimento da estrutura do glúten do nosso pão, né? Então, é por isso que a gente faz aos poucos. E agora essa massa vai bater mais aproximadamente 8 a 10 minutos, que é o tempo que ela vai levar para chegar no final, conforme a massa se desenvolve, tá? Então, o que eu vou observar aqui é uma massa coesa, com uma estrutura de glúten bem desenvolvida. Eu vou mostrar para vocês assim que essa massa chegar lá. A massa está pronta. Vou soltar ela aqui. Sobre a mesa de trabalho ainda, eu vou fazer a técnica de boleamento dessa massa, então eu vou dar uma leve baixada nessa massa. Tá pronto para que eu siga para os próximos passos, que aqui são bem simples, ó. Eu vou jogar as laterais dessa massa para dentro, como se fosse uma trouxinha. Com isso eu aumento a tensão na superfície da massa, viro ela aqui ao contrário e vou bolear essa massa. E agora eu vou usar o próprio bowl da minha batedeira para descansar essa massa. Você pode untar de repente com um pouquinho de óleo aqui. Eu vou colocar essa massa, vou cobri-la e vou descansar essa massa por 30 minutos até 1 hora. Mas eu já tenho uma massa pronta aqui. Um pouquinho mais de farinha, uma farinha nova agora, para que eu tenha certeza que tem farinha em toda a superfície. E agora a nossa massa. Nossa, tá bem bonita, né? Tá bem lisinha, a gente consegue observar que ela já teve o início do processo de fermentação aqui bem consistente. E agora eu vou dividir essa massa em peças menores. A minha dica é, para um bowl, um tamanho legal, comece em 50 gramas para quando eu quiser montar um lanche menor. E para bowl, quando eu quiser ele um pouquinho maior, eu corto em até 90 gramas, já vai ficar um lanche bem maior, tá? Tudo entre 50 e 90 gramas vai ser um bom referencial para você. Se quiser fazer menor, claro, ok. Se quiser fazer maior, fica mais difícil o processo de cocção no vapor, tá? Então 90 gramas seria o nosso limite para trabalhar essa massa. Vou colocar um pouco de farinha em cima e vou dividir a minha massa em peças menores. Depois que eu corto minha massa, toda vez que eu corto, manipulo ou faço algum trabalho sobre a massa, é extremamente importante que eu reorganize a estrutura do meu pão, né? Ou seja, o glúten ficou todo agora sem direção, então eu vou bolear essa minha massa. Vou tirar essas massas daqui, porque eu já tenho uma massa preparada anteriormente. Enquanto eu trabalho com a massa que já está preparada, essa daqui descansa para que eu faça posteriormente mais pães a partir dela. Aqui eu tenho 10 peças que já fermentaram, que cresceram bem durante esse processo de fermentação. Eu fiz a fermentação dela frio. Ela veio um pouquinho, então ela já deu uma boa desenvolvida e a partir dessa massa eu vou fazer os meus pães.
A minha ideia é fazer 5 pães em formato de bola, do jeito que eles estão aqui, e 5 pães no formato que eu possa abri-lo e rechear. Para isso, para que a gente consiga então assar o nosso pão no vapor, eu vou usar um recurso que é bastante interessante, que vai permitir que esse pão seja cozido no vapor sem que ele grude. Eu tenho aqui um pedacinho de papel manteiga, um papel antiaderente. Esse papel é bastante interessante, ele realmente não gruda. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a minha massinha, eu vou pegar delicadamente as que eu farei em formato de bola e colocar em cima de um papelzinho manteiga como esse aqui. Então eu vou fazer 5 peças desse jeito. Então tira ela com cuidado, pode tirar com a ajuda da espátula se não se sentir confortável, se ela estiver meio grudada, e vou colocar diretamente aqui em cima do meu papel manteiga. Aqui o que eu preciso para fazer essa modelagem é um pouquinho de óleo para eu passar na borda do pão, um pouquinho de farinha para colocar sobre a bancada para que ela não grude e um rolo, que pode ser um rolo pequenininho ou um rolo maior que você tiver disponível. Eu vou mostrar para vocês um rolo pequeno como fica fácil, um pouco de farinha sobre a mesa, solta a massa, o lado de cima, o lado bonito da massa eu coloco ele voltado para baixo. Coloco um pouco de farinha por cima e baixo a fermentação na técnica de degazê. Dá um tapinho na massa e aqui com o rolo eu vou fazer o seguinte, eu pressiono o centro, levo para cima, pressiono o centro, trago para baixo, meio para cima, meio para baixo, com a minha mão sobre o pão. Com a ajuda de um pincel, eu vou pôr um pouquinho de óleo aqui na borda dessa massa. Esse óleo, ele vai servir para que a massa não grude uma lateral na outra e permita que eu abra esse pão depois para transformá-lo num sanduichinho. E agora essa face encontra a face de cima de forma bastante delicada, combina as duas partes e com a ajuda de um rolo, o mesmo rolo que você usou para abrir, pressiona o centro, traz para baixo, do centro eu levo um pouquinho para cima, deixando essa borda um pouco mais alta, ou seja, eu só passei rolo no meio da massa. Agora é só colocar ela sobre o papel manteiga, repetindo o processo que a gente já tinha feito com a bolinha, tá? Então, tá aqui a nossa meia-lua que vai se transformar depois no nosso bal. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar o meu forno, lembrando que eu tenho um forno profissional, que ele tem a opção de eu trabalhar com 100% de vapor aqui. Então eu vou assar meu pão, parte dessa massa, eu vou assar aqui no forno profissional, ele vai ficar 8 minutos a 100% de vapor. Então se você tem um forno que tem esse recurso, funciona muito bem. E a outra possibilidade de assar esse pão e até assar ele em casa é fazer como eu fiz aqui. Eu coloquei na verdade eu estou utilizando um tami, mas você poderia utilizar um cesto de vapor de bambu, inclusive, né, que são os cestos asiáticos para assar esse tipo de pão, ou um cesto de inox mesmo, de modo que o vapor recircule aqui dentro, e uma tampa. Caso você não tenha uma tampa disponível, faça uma tampa de papel manteiga também sobre o pão para que ele não cole, que vai dar super certo. E para fazer aqui no meu cesto de vapor, eu coloquei, fiz a mesma técnica dos pães com meia-lua, só que eu fiz ele um pouquinho menor, que eu acho que a troca de temperatura num pão menor, num cesto como esse, fica mais interessante. Enquanto os meus pães que estão no forno têm 90 gramas, eu fiz esses menores com 50 gramas, né? Então ele vai ter um crescimento, vai ter um crescimento um pouquinho menor do que o esperado. Para isso, então, eu vou usar o recurso do meu cesto
Vou distribuir as massas aqui dentro, deixando um espaço entre elas, de modo que esse pão consiga crescer um pouquinho, sem grudar demais um no outro. Se ele grudar uma pontinha não tem problema, mas a gente não quer que ele grude muito, então deixa bem organizado aqui. Eu entro com a última peça agora, pronto. Primeiro eu deixo esse vapor dar uma circulada, o papel ele começa a dar essa molhada inicial. E agora, assim que ele começar a voltar, ó, quer dizer que ele molhou o papel, eu então coloco a tampa e vou deixar aqui aproximadamente 10 minutos, né? Então meu referencial aqui, eu tenho 7 minutos a mais de cocção, eu vou deixar um pouquinho a mais aqui, uns 3 minutos, até que esse pão fique pronto. Nosso tempo encerrou, então os 8 minutos que eu coloquei de programação para esse pão assado no forno já foi suficiente para que ele crescesse, se desenvolvesse e assasse por completo. Esse daqui da panela, como a gente não tem a convecção aplicando o calor ali com uma certa pressão, ele vai levar um pouquinho mais de tempo, tempo suficiente para que eu tire esse pão e coloque ele para resfriar sobre uma grade. Bom, para tirar os pães aqui de dentro, sempre com a ajuda de uma luva. Como eu comentei com vocês, ele não tem casca, ele não carameliza, né? Ele é um pão bastante delicado, é como se fosse um miolo de pão somente, né? Agora eu vou tirar esses pães daqui e colocar eles sobre uma grade para resfriar, permitindo que o ar frio passe por baixo e ele perca um pouco dessa umidade. Esse daqui, como ele tem aquela técnica de passar o óleo por ele, a gente consegue fazer isso daqui, ó. Eu desconecto esse pão, abro e o recheio vai aqui dentro, né? Então, essa é a ideia inicial para a gente construir e fazer o nosso bao, né? Então, eu vou deixar ele para esfriar. Uma dica, se você não quiser controlar sua mente no tempo, é colocar os dedos aqui em cima dele, tomando cuidado com o vapor aqui. Se ele tiver com o toque ressecado, é porque ele já está conforme esperado, tá? Então, aqui já deu. A diferença é nítida, né? Quando a gente observa um pãozinho que assou num forno profissional e o pãozinho que assou no método mais tradicional, ele tem uma diferença no aspecto visual, né? Aqui ele tá muito mais liso, mais bonito, né? Aqui ele fica com um aspecto um pouquinho mais rústico, mas nada que comprometa a qualidade ou o sabor do nosso produto. Com a ajuda de uma sotese antiaderente, uma frigideira, que se você tiver em casa antiaderente é sempre melhor para fazer isso, mais fácil para quem não está acostumado. Eu vou trabalhar a minha sobrecoxa. A sobrecoxa já marinou bem, né? Tá bem aromática, tá bem interessante aqui. Para a finalização do meu produto, além da sobrecoxa, que eu vou saltear ela rapidamente, vou selar, enfim, eu tenho um pouco de pimenta dedo de moça, amendoim picado, gergelim preto, que eu dei uma leve torrada nele, né? Então, para ele soltar os óleos essenciais e ficar um aroma bastante interessante. A manteiga clarificada, que eu vou utilizar aqui como base de troca de temperatura, né? Então, essa gordura vai ser fundamental. Essa farinha que eu vou usar como um sangê para proteger essa carne antes dela selar. E aqui eu tenho um pouquinho de pepino e algumas folhinhas de coentro para finalizar a nossa produção, o nosso pãozinho. Observando aqui, eu acho que eu vou fazer um desses daqui que tá mais bonito do que esse outro que eu fiz no vapor diretamente, então eu vou usar um lanche desse maior para fazer a nossa montagem do bao. Bom, para eu fazer essa técnica então de sangê da minha carne, eu vou primeiro tirar o excesso de líquido dela. Essa marinada eu não vou descartar porque eu vou usar para fazer um molho depois que vai acompanhar o frango.
sobre esse frango, eu dou uma secada nele de leve com a ajuda de um papel. Não vou tirar muito porque também não quero tirar o sabor, né, que eu agreguei durante esse processo de marinada. E aqui agora um pouco de farinha. Eu gosto de caprichar e depois bater para tirar o excesso. Faço a mesma coisa do outro lado. Frango, eu já fiz um pouco aqui do Sanger, eu tenho um pouco de manteiga clarificada aqui também, que vai ser a base para trocar a gordura. Se você não tiver manteiga clarificada, pode ser um óleo que aguente temperaturas mais altas, óleo de soja é bastante interessante para fazer isso. E agora eu vou derreter essa manteiga aqui enquanto a minha sautésia aquece. Lembrando que a sobrecoxa tem bastante gordura, então eu não preciso colocar muita gordura aqui, porque durante o processo de cocção ela vai soltar bastante. E também porque eu estou utilizando uma sautésia antiaderente aqui, né? Então não tem necessidade da gente trabalhar com muita gordura aqui no começo, tá? Espera ele esquentar antes de colocar. Ok, sautésia aquecida, eu vou colocar um pouquinho de pimenta do reino, moída na hora de preferência, muito mais sabor, um pouquinho de sal de um lado e vou colocar o mesmo do outro. Com a minha gordura já derretida, eu vou então agregar a sobrecoxa. Já deu uma boa caramelizada aqui, lembrando que o mel é quem dá essa estruturada rápida. Bom, aqui eu já tenho uma boa selagem da minha carne, eu vou colocar ela para descansar. Eu vou descansar ela no forno a 160 graus para ela terminar esse processo de cocção. Enquanto isso, eu preparo a minha base para o pão. Vou cobrir ela com papel alumínio para que essa troca de calor seja mais eficiente. Ok, eu vou cobrir minha carne então agora com alumínio para que essa troca de calor seja mais eficiente. E vou levar ela para o forno para ela descansar. E agora a gente vai fazer o seguinte. O que sobrou dessa marinada eu vou levar para o calor para dar uma leve reduzida, para ele servir de molho para acompanhar a nossa produção. Minha carne passou por um descanso aqui no forno. Ela já está pronta. Eu fiz a minha redução aqui do molho da marinada, que vai servir para que a gente deixe o nosso pão mais interessante. Agora eu vou montar o meu bao. Vou tirar esses pães daqui. Vou escolher um deles para fazer a nossa montagem. E é nesse pão aqui que eu vou construir o nosso sanduíche, o nosso bao. Bom, então para essa produção eu tenho a base de sobrecoxa, a marinada que eu fiz uma redução para transformar ela no molho, o pepino que vai dar um frescor bastante interessante, o amendoim característico, a pimenta para dar aquele calor na nossa produção. Vou finalizar com um pouquinho de gergelim, lembrando que eu dei uma salteada seco nele para ele soltar os óleos essenciais, e umas folhinhas de coentro. Caso você não goste de coentro, repense, porque essa combinação aqui vai muito bem. Mas se não quiser usar, substitua aí por outra erva aromática, cebolinhas, até mesmo salsinha, só para que ele dê um colorido na sua produção, tá? Então vamos lá para nossa montagem do lanche. Com essa quantidade de sobrecoxa, a gente consegue fazer até 3 lanches, tá? Dependendo do tamanho do nosso pão aqui. Vou fazer o corte da sobrecoxa. E agora a gente vai para a montagem. Lembrando que o nosso pãozinho basta eu abrir ele aqui no centro, que ele já fica pronto, tá? O papel manteiga, ó, ele desconecta muito facilmente. Então, eu já soltei o papel manteiga. Eu vou fazer uma cama aqui de molho da nossa marinada nesse pão.
é só para que nosso lanche fique mais úmido mesmo. Vou colocar um pouquinho ou bem caprichado na nossa sobrecoxa. Legal. Agora, os acompanhamentos aqui. Eu vou começar com o pepino, que vai trazer o frescor. Vou colocar a nossa pimenta já proposto para dar um calor aqui na nossa produção. Amendoim. Amendoim cortado, pode ser xerém, também funciona bem. Do nosso gergelim, tá bom, só um pouquinho mesmo. E agora, por último, algumas folhinhas do nosso coentro. Esse aqui tá bem aromático. Vamos ver o que eu tiro aqui de legal. Não precisa caprichar se não quiser, mas se for caprichar vai ficar gostoso também, tá? Se você gosta de coentro, capricha que ele combina muito bem nessa produção. A combinação aromática aqui ficou bem interessante. Agora a gente fecha o nosso lanchinho deixando essa base mais aparente. E basta eu tirar ele daqui agora para colocar no nosso prato. Então, fazer o serviço do nosso bao. É isso, espero que vocês gostem. Essa foi a minha versão do mantu, que nós transformamos aí num lanche clássico, asiático, chinês, né? O nosso bao. Espero que vocês gostem e reproduzam. Afinal de contas, esse aqui é meu. É isso, então. Bem-vindo ao Alemão de Cordon Bleu. No próximo episódio, um dos nossos chefes vai apresentar uma receita incrível. Não perca. Au revoir.